Boa tarde, eu sou Thaís Naldoni, esse é o Imprensa na TV, o programa para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação em todas as suas vertentes. Hoje a gente recebe aqui um especialista num tipo de mídia muito interessante que vem sendo cada vez mais usado nas cidades, principalmente as grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, há pouco tempo chegou em Porto Alegre, que é a mídia em ônibus, mídia out of home. Tem várias coisas para a gente conversar e nada melhor do que um grande especialista para falar sobre isso. Então aqui do meu lado temos Flávio Polai, da Band Alternet, ele é o diretor nacional de vendas e responsável por novos negócios e N coisas. Vai ser muito bom conversar com você. Obrigada por você estar aqui. Obrigado, é uma honra, um prazer, obrigado pelo convite. Que bom. Tem bastante coisa para falar sobre esse tema, né, Flávio? Tem bastante coisa para falar sobre esse tema. Esse é um tema que está crescendo muito, é uma categoria que está crescendo muito no Brasil, é uma categoria que sofreu uma transformação muito grande com algumas leis que fizeram a regulamentação do uso do espaço público. E a partir de agora ela começa a sofrer uma alteração bastante grande, então tem muita coisa nova acontecendo. Bom, a lei que eu acho que o Flávio está se referindo tem a ver com a lei do outdoor, a lei Cidade Limpa aqui em São Paulo, que mudou muito o caráter da mídia fora de casa, né? É verdade, mudou bastante. Antes da lei existia uma pulverização muito grande de players, existiam várias empresas operando, cada espaçozinho era operado de uma maneira diferente. Não havia uma regulamentação muito clara com relação a isso. Depois que surgiu a lei, a mídia exterior, basicamente em São Paulo, ela foi extinta e ela começou a ganhar uma característica digital em vários locais. A partir daí, isso fomentou uma transformação muito grande, até que culminou na volta aqui em São Paulo do mobiliário urbano, com os abrigos de ônibus, os relógios inicialmente, e a exploração maciça do transporte público, dentro do transporte público. Acho que foram as principais transformações aí dos últimos 2 anos que aconteceram, que movimentaram bastante esse negócio. A título de resgate, na época que houve a Lei Cidade Limpa, que ela foi promulgada e no fim das contas causou uma revolução no mercado aqui em São Paulo, as agências de publicidade e as agências que cuidavam de outdoor, elas ficaram muito contra, né, a lei. Isso mudou? Eles conseguiram mudar esse mercado? Eles se realocaram para outro tipo de coisa? Naquele momento, teve uma migração muito forte, não só dos investimentos publicitários, como também dos profissionais que trabalhavam com o out of home, que acabaram ficando órfãos, para outros meios de comunicação, talvez principalmente para a internet. Então, em algum momento, há 4, 5 anos atrás, essa mídia passou a ter somente 1,8% de todo o mercado publicitário nacional. É bem pouco, né? 5 anos depois, essa mídia já tem 4,4%. E a tendência é que em 8 anos ela chegue próxima a 10% do mercado publicitário nacional. Então, tem uma revolução muito grande acontecendo agora e uma revolução a acontecer nesse meio. Isso está crescendo por quê? Estão criando, as agências e os clientes estão descobrindo novas formas de explorar os espaços da cidade? Eu acho que as agências e os clientes estão entendendo que, na verdade, o comportamento do público consumidor mudou em 10 anos. As pessoas ficam muito mais tempo fora de casa. Então, os meios de comunicação que estão fora de casa tendem a ter uma eficiência muito maior do que aqueles que estão dentro de casa. A questão da mobilidade urbana hoje é alvo de todas as políticas públicas, até clamor popular em vários momentos, justamente porque as pessoas estão passando uma parte grande dos seus dias nos seus deslocamentos. Então, essa, na verdade, essa tendência, essa visão do que está acontecendo entre anunciantes e agências é uma simples observação do novo comportamento do brasileiro. Bom, você que está aqui assistindo a gente no Imprensa na TV, essa entrevista bacana e bem interessante com o Flávio Polai, pode interagir com a gente, mandar perguntas, o que vocês quiserem, comentários, pode até falar palavrão, xingar, que não tem problema, que eu não conto pra ninguém aqui, tá? Facinho. Hashtag TV da Internet, hashtag Imprensa na TV, ou me chame lá pelo Facebook, Thaís Naldoni, ou então pelo Twitter, @Thaís Naldoni, só chamar que a gente está conversando em qualquer uma dessas plataformas, ok? Voltando aqui para nossa conversa, falando de mídia out of home, a Band ela tem uma estrutura muito boa de trabalhar dentro de linhas de ônibus, né, em cidades metropolitanas. Como é que foi isso? E a TV Minuto, né, que é um exemplo importante disso. Esse foi um caso interessante, que há 1 ano e meio atrás, quando eu cheguei no Grupo Bandeirantes, existiam 12 empresas trabalhando com comunicação e transporte público, mas com suas operações totalmente dissociadas.
Eram 12 empresas que pertenciam ao grupo, mas que concorriam entre si. Mas no final do dia, elas tinham uma audiência muito convergente, porque os sistemas de transporte público entregam as pessoas de um modal para outro. Elas pegam um ônibus, depois entram no metrô, depois pegam outro ônibus, vão para os terminais rodoviários. Então, eram concorrentes, realmente concorrentes, porque eles disputavam a mesma audiência. O trabalho que nós fizemos nesse último ano e meio foi de juntar todas as operações numa única operação. Quando a gente conseguiu fazer isso, a Bandeirantes se firmou como a líder inconteste do transporte público no Brasil. Hoje, 87% da base instalada de comunicação em transporte público está nas mãos da Bandeirantes. Então, a gente passou a ser um player muito importante, falando com um número de pessoas bastante grande, porque nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, 65% das pessoas usam o transporte público. É muita gente. É muito mais gente do que em vários momentos, por exemplo, é uma audiência muito maior que vários canais de televisão. Com certeza. Com certeza, isso é bem legal. Bom, e como é que é decidido o conteúdo, por exemplo, que vai para a TV Minuto? Essa operação da Alternet, que junta a operação em ônibus, metrô e terminais, estações rodoviárias e terminais urbanos. São muitas plataformas. São várias plataformas diferentes, mas que tem um único sistema de transmissão que é muito parecido com o sistema da TV digital. Certo. Então é um sinal aéreo. Ele é captado por antenas, é um sinal codificado, porque a gente não tem nenhuma concessão para pegar na TV em casa, então a TV de casa não pode pegar. Então ele é captado por uma espécie de um codificador, e aí ele decodifica esse sinal e joga para as telas nesses modais todos, nesses transportes públicos todos. Esse sistema tem uma capacidade muito grande de transmissão de vídeo. Então, diferente do que a gente está acostumado de ver nas telas que estão espalhadas fora de casa, onde a maior parte do conteúdo é foto e texto, na Band e Alternet nós transmitimos vídeo. Então, quando nós temos a capacidade de transmissão de vídeo e o Grupo Bandeirantes de Comunicação faz um número grande de canais de televisão 24 horas por dia, a gente aproveita muito do conteúdo que já existe dentro do grupo. Acho que uma vez eu ouvi alguma coisa que eu aprendi e eu tenho usado bastante. O conteúdo é líquido, então ele vai se moldando ao formato que a gente está fazendo ele ficar. Então ele pode ser impresso, ele pode ser digital, ele pode ser vídeo, pode ser sinal de fumaça, pode ser como assim. É o mesmo conteúdo, só que ele vai sendo transformado. Então a gente transforma muito do conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação e joga para as telas da Band e Alternet. Isso é interessante também porque aumenta o nível de atenção das pessoas para com as telas, porque eles começam a ver pessoas que eles já estão de certa forma acostumadas a ver na emissora de TV. A gente tem, assim como o Grupo Bandeirantes, um DNA muito forte em esportes, então a gente transmite muita coisa de futebol, de automobilismo, de outros esportes. Então é um conteúdo, é uma televisão. Tanto é que no nosso posicionamento é ser a TV fora de casa do brasileiro. No fim das contas, esse conteúdo acaba sendo adaptado, então, para que a pessoa possa assistir num curto intervalo de tempo, então, alguma coisa. Exatamente. São pílulas, drops do conteúdo que vem de várias emissoras de televisão do Grupo Bandeirantes. Certo. E tem também, obviamente, alguma criação de conteúdo próprio, como hard news, a prestação de serviços, obviamente, sempre é feita por todo internamente. Então, quer dizer, o usuário do metrô, o usuário de ônibus demandam informações específicas, e isso a gente não encontra no Grupo Bandeirantes. Então, nós fazemos isso, nós nos especializamos em fazer essa prestação de serviço para esse público. Certo. Bom, gente, falando de transporte público, ônibus, metrô e afins, a Pepsi fez uma ação muito interessante de out of home no exterior, é claro, eu não vou lembrar o país agora, depois eu prometo que eu conto para vocês qual é, que eles usaram um ponto de ônibus como base para isso. Então a gente vai mostrar para vocês e depois comentar isso aqui com o Flávio. Vamos lá.
for all who can witness this. I am close to divine. Know the moment is mine, the moment of sign. To all the squares that ask around, be getting it. My skills pay me. Trying to get a million, baby, with an adopted flow that God gave me. Me now. Tell whoever runners that they spot is temporary till I think I got that one. tell Miss I'm on my wealth tip. So when we cash out soon, I'm just investing. I'm telling you, this is how it works, man. There's a little camera right here. É bem interessante, né? Porque exige bastante criatividade, né, da pessoa que faz as ações. Mas veja só, a digitalização do mundo out of home permite coisas como essa, que é espetacular. Parabéns para quem fez, que foi muito legal. Há um tempo atrás, há 5, 6 anos atrás, não existia digitalização. Todas as peças exteriores de mídia fora de casa eram peças estáticas. Cartazes bem grandões. Cartazes bem grandões. E eles ainda tinham essa questão de ser um veículo de mídia, não um veículo de comunicação. Porque ele não prestava nenhum tipo de serviço, nenhum tipo de informação para a população. Então, a mídia out of home também mudou muito nesse sentido. Ela passou a prestar serviço, prestar informação, entretenimento. Então, por exemplo, um abrigo de ônibus é algo que protege as pessoas das intempéries, sinaliza a paisagem urbana. Um relógio transmite alguma informação, tempo, temperatura, outras mensagens. Aí no transporte público, ao invés de você ficar sentado olhando para a paisagem, você pode acompanhar as últimas notícias, você pode acompanhar o jogo do seu time, você pode acompanhar outros serviços e informações. Isso também fez com que os anunciantes mudassem um pouco a sua visão com relação à mídia out of home. Ela deixou de ser um veículo de mídia para passar a ser um veículo de informação, de comunicação. Que tipo de cliente se interessa por essa plataforma? Olha, a gente tem, como por exemplo, as universidades, a área de ensino é muito forte dentro do transporte público e algumas outras categorias que descobriram esse negócio no último ano. Uma das categorias foi o varejo. Até 2 anos atrás, nós na Band Alternet tínhamos casos esporádicos de comunicação de varejo, eu digo de supermercados, de lojas de departamento, lojas de eletroeletrônicos. Eles eram muito viciados na comunicação em televisão e jornal, ou tabloide em jornal, alguma coisa assim. A partir do momento que a gente conseguiu convencer esses anunciantes que, sim, a comunicação na televisão é muito importante, ela constrói marcas, constrói conceitos, mas a resposta da comunicação de varejo em televisão é muito lenta para os dias atuais. Afinal, se você está na sua casa, de pijama, vendo alguma coisa, fala assim, compre alguma coisa, você fala, quem sabe, se amanhã eu lembrar, se eu tiver, eu posso até comprar. É verdade. Mas quando você está fora de casa, principalmente falando no público, que na sua maioria se utiliza do transporte público nas grandes cidades brasileiras, que é o público B2 e C, é um público que já não faz uma compra tão abastecedora. Ele faz muitas compras repositoras ao longo do mês. Então, ele vai várias vezes por mês no supermercado. Então, nada melhor do que falar na rua para alguém que precisa voltar para casa com uma sacola na mão, de que tem algum preço bom, uma oferta interessante ali naquele supermercado que está muito próximo de você. Então, a comunicação de varejo foi uma coisa que mudou muito dentro dessa categoria, principalmente do transporte público. A própria digitalização dos painéis, de novo, favorece isso, porque ele pode ter um preço hoje, um preço amanhã, um produto agora, um produto à tarde, um produto à noite. Então, foi uma categoria que cresceu muito, muito mesmo, e virou a nossa segunda maior categoria. E por último, assim como exemplo, nós temos, na verdade, 46 categorias anunciantes hoje conosco, mas a terceira categoria que mais chamou a atenção foi justamente a categoria de televisão. Porque as pessoas não estão em casa ao longo do dia para saber o que vai passar na programação da noite.
Isso é interessante. Então, todos os canais de televisão abertos e fechados passaram a se comunicar em out of home, principalmente no out of home digital, para contar para as pessoas que eles vão passar algum filme, algum esporte, alguma programação à noite. Então é quase assim, já que você não está vendo agora o que eu vou anunciar à noite, eu vou te falar, à noite eu vou passar isso, isso, isso. Então, por favor, sintonize meu canal quando você tiver à noite. Já é a nossa terceira maior categoria em número de anunciantes. Caramba. A TV fora de casa ajuda a TV, a TV tradicional a alavancar sua audiência. E nesse caso, a Band Alternet, ela recebe, por exemplo, anúncios e, enfim, de outras mídias, de outras emissoras? Nós somos uma empresa que pertence ao Grupo Bandeirantes, mas é independente. Uhum. Então, nós temos todos os canais de TV aberta anunciando conosco, como também um número muito grande de canais de TV fechada. E os próprios sistemas de televisão, as operadoras de transmissão de televisão, de TV por satélite ou por TV a cabo, elas são clientes bastante fiéis do nosso negócio. Você estava falando dos clientes de varejo. Existe alguma possibilidade de fatiar essa comunicação? Um exemplo, você falou a respeito de, o cara tá com a sacola na mão, de pegar um anúncio do Extra e botar, desculpa a gente fala marcas, mas enfim, botar um anúncio do Extra perto de uma linha que passe perto de Extras, isso é possível? Isso é totalmente possível e é bastante utilizado. Uhum. Quando eu te falei que a gente tem um sistema aéreo, ou seja, nós temos o nosso sinal, tá pegando na cidade inteira, nós temos em cada um dos ônibus, cada trem, cada estação rodoviária, cada terminal, uma caixinha que capta esse sistema que está aéreo, decodifica o sinal e joga para a tela. Nessa caixinha consegue armazenar um número muito grande de informações. Então eu consigo publicar caixinha por caixinha informações diferenciadas. Então eu consigo fazer a geolocalização, eu consigo fazer roteiros, por exemplo, eu quero falar só com universitários, eu quero falar com linhas de ônibus e metrô que passam perto de shopping centers. Então essa é mais uma das vantagens da mídia out of home. A gente consegue ser nationwide, falar como um sistema de TV para a cidade inteira igual para todo mundo, ou com comunicações diferentes para todos. Isso é legal pra caramba, tá vendo? Interatividade, tem algum tipo de interatividade? Estão se estudando algum tipo de interatividade com a pessoa que está lá, por exemplo, Bluetooth, alguma coisa assim? A gente tem uma série de cases de interatividade, principalmente via telefone celular, via mobile. Uhum. As pessoas cada vez mais têm essa capacidade de escolher seu próprio conteúdo estando com o telefone celular nas mãos, mas eles sempre são imputados, ou seja, eles são sempre chamados pelos nossos monitores a verem conteúdos específicos ou responderem SMS para ganhar algumas coisas Isso específicas. você pode fazer em tempo real, vamos dizer. Isso a gente faz em tempo real. Então tem um case falando, então, já de marcas, eu vou falar de uma aqui. A CNA fez conosco, junto com a Giovanni Draft FCB, que até mudou o nome agora, é Draft FCB, fez um case bastante interessante com as escolas de inglês do CNA. Você tinha uma comunicação nos monitores oferecendo uma semana grátis de curso de inglês. Para ganhar, bastava você mandar o seu CEP, ou o CEP da sua casa, do seu trabalho, e que você recebia a unidade mais próxima da CNA. E aí você ia até a CNA, ia até essa escola e trocava aquele SMS por uma semana de aulas. Isso é legal pra caramba. Isso foi legal porque a gente teve aí em 28 dias de campanha quase 22 mil interações e quase 8 mil cursos que foram efetivamente cursados, foram trocados. Então tem um índice de conversão muito grande. E é legal também como ferramenta de trabalho para os franqueados, que eles passaram a ficar com o telefone celular do consumidor, aquele que está próximo daquela unidade. Eu mesmo, antes de começar a campanha, eu mandei do meu celular para saber se estava funcionando, se estava bem. Ele falou, deixa eu dar uma testada, ver se estava bem, e recebi ali. De vez em quando, aí eles ainda me ligam e falam, olha, se o senhor não cursou seu curso, mas está à disposição, a hora que o senhor quiser, você pode vir aqui e tudo. Isso é legal pra caramba. Então, acabou sendo uma fonte interessante, um banco de dados incrível, né? Super legal mesmo. Para as franquias. Super bom. Bom, voltando ainda à criatividade out of home, a gente vai mostrar mais uma campanhazinha que dessa vez foi feita pela Adobe. Bem legal, bora lá. They're off.
De volta, dá até vontade de tirar foto depois dessa, né? É muito legal, né? Sensacional, muito bom. E aí você vê que as pessoas elas interagem totalmente com a propaganda, né? Isso acontece muito, mesmo quando a gente está em casa. Na verdade, eu acho que quando as pessoas estão fora de casa, elas estão inclusive mais aptas a interagir com a comunicação. Quando eles estão dentro de casa, eles estão naquele ambiente recluso do lar, então eles querem mais ficar, de certa forma, mais incógnitos. Mas na rua, quem é você? Você na rua, não dá para se esconder disso. Eu participei de vários cases, principalmente nessa empresa que eu estou na Alternet, mas também na outra a qual eu trabalhei, que foi da Ele Mídia, onde a gente fazia cases interessantes com o Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados é uma data perfeita, espetacular. Então, nós convidávamos as pessoas a mandar suas mensagens ou para um prédio específico onde ela trabalha, ou para uma academia onde o namorado vai, ou para a faculdade da namorada, e mandar uma mensagem de amor no dia dos namorados. E foi sensacional esse case, porque teve milhares de interações, e a gente via muita gente, por exemplo, de São Paulo mandando para Fortaleza, de Vitória e Belo Horizonte. Eles devem se conhecer todos, porque tinham centenas de mensagens entre eles. E fora, obviamente, isso tudo era moderado, porque tinha muita coisa que não dava para publicar nos prédios. Agora, tinha aquelas coisas do casal se tratar de uma forma carinhosa, que para eles parece legal, mas para quem está olhando parece assim, o tchucu-tchucu mandando para a Branquinha, e a Branquinha respondendo para o tchucu-tchucu. Quer dizer, entre eles deve ser legal, só que para quem está olhando fica uma coisa meio estranha, meio engraçada. Um pouco, né? Muito bom. Gente, eu queria aqui aproveitar para dar um abraço em vocês, um beijo a todo mundo que está acompanhando aqui ao vivo o Imprensa na TV. Muito obrigada pela participação, obrigada pelos recados, obrigada pelos dois e pelas curtidas que eu estou recebendo aqui. Obrigada, Yuri, obrigada, Silvia, obrigada, Emílio, obrigada, Cláudio, Carlos, Patrícia. E daqui a pouco eu dou mais beijo, tá bom? Senão a gente fica aqui falando, não pega muito bem. Não esqueçam, para conversar com a gente, facinho, só me chamar lá pelo Facebook, Thaís Naldoni, ou então pelas hashtags Imprensa na TV ou TV da Internet, que é a hashtag aqui da UTV. Facinho, só falar com a gente. Bom, vamos fugir um pouquinho do assunto agora, vou mostrar para vocês uma coisa que eu achei mais ou menos interessante. Bom, a iniciativa é boa, mas o resultado eu não achei muito bom, não. Tem gente que gosta, vamos lá. O Waze, que é o aplicativo de geolocalização, ele usou 2 jornalistas para fazer um especial de Copa. Na verdade, ele fez isso em diversos lugares do mundo, e aqui no Brasil, os jornalistas escolhidos foram a Renata Fã, da Band, e o Silvio Luiz, que está na Rede TV. Bom, o que acontece? Quando você vai lá no seu aplicativo e você coloca o Waze, você pode escolher a voz do Silvio Luiz para orientar a sua passeio pela cidade, vamos dizer assim, ou então a Renata Fã. Eu vou mostrar para vocês agora como o Waze fez esse lançamento aqui no Brasil e depois eu comento para vocês o que eu achei e por que eu achei tão estranho. Vamos lá. Apita o árbitro, começa o jogo, pau na máquina! Pelo amor dos meus filhinhos, atenção! Tem acidente na pista. Vire à esquerda na canhotinha. Pelas barbas do profeta, perigo aí na frente. Pegue a primeira saída. Faça que nem meio habilidoso. Continue em frente. Tá lá! Balançou o capim no fundo da rede. Waze, driblando o trânsito juntos. Voltando aqui, a gente está aqui comentando porque
é realmente interessante. Tem gente que gosta muito. Pra mim, eu achei engraçado porque eu rio muito. Então, ficar rindo, dirigindo é complicado, né? Às vezes a gente perde um pouquinho o foco. E aí a Renata Fã dizia assim, vira à esquerda pra fugir do zagueirão. Gente, eu ficava procurando o zagueirão, rachando de dar risada, né? É interessante, né, a iniciativa, mas tem que ter ali um filtro para conseguir usar, né? Eu acho interessante, durante um certo tempo é divertido, é engraçado, mas depois de algumas viagens com o Silvio Luiz do lado, a gente começa a gostar dele mais na televisão do que no Waze. Você começa a gritar gol, né? Do nada. Mas é interessante, a iniciativa é boa, né? Em vários países do mundo, o Waze fez a mesma coisa, jornalistas especializados, narradores, gravaram também, fizeram lá no aplicativo de voz para esse período de Copa do Mundo. A Copa do Mundo, por falar nisso, vai trazer negócios novos para a Band Alternet? Eu acho que a Copa do Mundo tem trazido muitos negócios novos para nós, a demanda já é bastante grande, principalmente pelo fato de que no entorno dos estádios, a 3 quilômetros no entorno dos estádios, há uma zona de exclusão onde toda e qualquer peça de mídia out of home tem que ser entregue à FIFA. E a FIFA pode ou não repassar para os seus patrocinadores oficiais. As únicas propriedades de mídia out of home que furam esse bloqueio da exclusão estão dentro dos transportes públicos. Que tem que chegar então, lá perto. Então, a gente acaba sendo um veículo interessante para os patrocinadores, para eles marcarem presença, e as pessoas vão até os estádios, principalmente de metrô, e para aqueles que querem, de certa forma, se aproveitar um pouco desse momento e colocar sua marca junto às pessoas que estão indo até os estádios e curtindo isso. Então, nós temos vários patrocinadores e vários concorrentes dos patrocinadores anunciando conosco nesse momento, justamente pela essa capacidade de furar a zona de exclusão que nós temos. Isso é bem interessante. E tem também a parte ruim, né? Vamos falar agora de paralisações e vandalismo. Como vocês fazem para... Por exemplo, vocês têm um aparelho lá, você sofre vandalismo. Acontece isso com vocês? Tem que haver muitas trocas? Como vocês têm driblado isso? Porque tem manifestação de um monte no país ultimamente, né? É verdade, é verdade. Tem alguns locais onde as manifestações acabam atingindo mais as propriedades out of home. Tiveram uma série de quebras de abrigos de ônibus no Rio de Janeiro, por exemplo, eles viraram um alvo muito grande. Em São Paulo, essas depredações não foram tão grandes. E dentro do transporte público, efetivamente, não teve nenhum prejuízo relacionado a esse tipo de depredação. Houveram, sim, alguns ônibus que foram queimados e é triste que isso aconteça, porque isso só acaba atrapalhando a vida das pessoas que precisam muito do transporte público, que são pessoas honestas, trabalhadoras, guerreiras, batalhadoras, e que ficam sem a capacidade de seguir sua vida, porque não conseguem se locomover. Mas isso está muito localizado numa periferia um pouco distante, então acaba atingindo muito pouco as nossas propriedades, que estão concentradas um pouco mais nas áreas mais urbanas, mais centrais das grandes metrópoles. Menos mal, né? Eu estava vendo que vocês há pouco tempo entraram em Porto Alegre, eu não sei se faz pouco tempo ou muito tempo, e eu queria saber o tamanho da Band Alternet hoje no Brasil. Em quantos estados vocês estão? Operam com quantas pessoas? Nossa, desculpa, gente. Quantas pessoas vocês atingem? E assim por diante. Tá ótimo. Hoje a Band Alternet opera com ônibus urbanos, com metrô, com terminais urbanos e terminais rodoviários, e nós conseguimos atingir hoje, segundo o Ipsos, quase 20 milhões de pessoas, o que nos dá o índice de ser a quinta maior mídia, o quinto maior veículo de comunicação do país. Então, hoje tem são 3 grandes emissoras de televisão que estão à frente, um buscador, eu vou falar, é a Globo em primeiro lugar, depois a Record, o SBT, o Google, já é a 4ª maior audiência do país, e a Band Alternet já é a 5ª maior audiência do país hoje. Nossa, nas grandes coisa. metrópoles. Obviamente que no interior a gente ainda não está muito bem desenvolvido, mas esse negócio está se expandindo muito rapidamente. Então, hoje nós estamos em 31 cidades do Brasil, sendo as 5, 6 maiores capitais com o PEC completo, ou seja, ônibus, terminal rodoviário, terminal urbano e metrô. E quando a gente consegue ir... São Paulo, por exemplo, a gente é inclusive maior que o Google. Nós somos a 4ª maior audiência da cidade de São Paulo. Legal. Isso é bem legal. Existe algum trabalho para entrar nas outras cidades, as cidades de médio porte, vamos dizer assim?
existe e ele vai acompanhar a evolução da TV digital brasileira. Conforme a TV digital foi se expandindo, a Band Internet consegue levar esse sinal que é feita com base na TV digital, então ele consegue entrar também nesse processo. É óbvio que nós procuramos sempre entrar, em primeiro lugar, em transportes de altíssima escala, então os metrôs são o nosso foco principal, porém existe uma nova modalidade de transporte terrestre, que são os BRTs. São corredores de ônibus que são completamente segregados das vias públicas de carros, né, e que não tem pontos de ônibus, tem estações. Então a pessoa paga antecipadamente, entra na estação, essa estação já está na mesma altura da plataforma do ônibus, então o embarque e desembarque é feito muito rápido. E esses ônibus, que são normalmente articulados ou até biarticulados, eles estão georreferenciados com semáforos. Então, quando eles estão chegando próximos dos semáforos, ele fecha para os carros ou para os outros ônibus e abre para ele. Então, esses ônibus param praticamente somente nas vias. No Rio de Janeiro, por exemplo, que onde vão ter as próximas Olimpíadas, esse vai ser o principal sistema de transporte e a cidade inteira está sofrendo uma grande transformação no seu modo de vida para dar lugar aos BRTs, coisa que está acontecendo também em Belo Horizonte, em Porto Alegre, você vê aqui em São Paulo com os corredores de ônibus, não chegam a ser BRTs, mas são corredores de ônibus, ou seja, o transporte público cada vez está tendo uma prioridade maior em função do transporte individual. Então, essa é uma tendência que a gente vai acompanhar também. Bacana. Bom, a gente já volta a falar aqui com o Polar e eu queria lembrar vocês que agora, em junho, completa-se 12 anos do falecimento do Tim Lopes. E em lembrança a essa tragédia para o jornalismo, vamos dizer assim, o filho dele, que é o Bruno Quintela, vai fazer o lançamento nos cinemas nacionais do documentário que ele produziu. Ele foi o roteirista e produziu o documentário que conta a história do Tim Lopes. Então eu mostro agora para vocês um teaser desse documentário que a partir de junho vai estar nos cinemas de todo o Brasil. Vamos dar uma olhadinha. Rio, 24 de agosto de 99. Bruno, eu me lembro bem das nossas tardes de domingo no Maraca, torcendo pelo Vasco. Eu todo orgulhoso do filho pequeno, esperto e bonito, que um dia pisou o gramado e ficou ao lado de ídolos e de anônimos. Tinha a sua idade e pensava assim: O olhar do Tim era sempre para, né, enfim, aquelas áreas, as favelas, a periferia, que não tinham, digamos, acesso à opinião, né, ou pelo menos esse acesso era mais difícil. Esse olhar generoso dele, esse olhar com esse viés social, né, era muita marca do Tim, né? Quer dizer, o Tim, mais do que um repórter de polícia, era um repórter social. Foi o primeiro repórter a botar na televisão pré-vestibular para negro. Isso criou um impacto na sociedade. Pré-vestibular para negro? Depois eu conversando com o Carlos Cachaça, eu falei para ele: ô Carlos, eu vi uma matéria tua no jornal, quem escreveu foi o Tim Lopes, tá aqui. Olha, foi a melhor matéria que fizeram comigo. O Carlos Cachaça falou isso. Foi a melhor matéria. Esse rapaz morou aqui em Mangueira. Sinceramente, foi essa a imagem de estar lá na sala do Fantástico e entrar o Tim com aquele fogo, né, sagrado assim do repórter, né, que eu acho que dizendo: pô, vamos fazer os caminhoneiros, bora entrar nos caminhoneiros. Eles: pô, você topa? Eu falei: não, claro, já tem um contato aí, a gente vai entrar no caminhão, na bolé, grava com uma câmerinha pequena, faz um diário do cara viajando pelo Brasil, a gente pode entrar por aí, isso vai render. Eu falei: realmente, isso pode, aquela coisa, você já sair, essa palavra mágica,
isso vai render, né? Isso aqui é o que define a vida do jornalista. Isso rende ou não rende? O critério era sempre esse, né? De dar voz para setores que não tinham voz, né? As putas, os loucos, os mendigos, os presos, sabe? Os pobres. Esse tipo de gente que tinha pouca voz na televisão e que acabava ficando protagonista, né? Por causa das propostas do TIM. Né? Eu recebo a seguinte pauta: olha, vai no Largo de São Francisco, que o Tim Lopes está lá, de mendigo, já está dormindo lá alguns dias, ele está lá com um grupo, você vai lá e faz o registro e ponto. Eu cheguei no Largo de São Francisco, parei assim, vi logo no banco teu pai cercado de uma meia dúzia de garotos, uns já cheirando cola, já meio, uma situação meio degradante. Quando a foto estava montada para mim. Dentro do carro, quando eu fiz a foto, ele me viu. Ele me viu e falou: ô, porra, o cara tá fotografando, cacete. Eu tinha uma grande admiração por ele. Ele escrevia muito bem, ele tinha uma noção de reportagem, de detalhe, que eu acho até que é uma coisa que deve ser estudado até. Sabe, para os jornalistas jovens devem ler bastante Tim Lopes. E eu me lembro que a primeira pessoa que me ajudou foi o Tim. Eu não sabia quem ele era, não sabia o que ele fazia ali. E ele chegou e falou: oi, tudo bem? Você é repórter nova? Eu falei assim: sou. Qual é o seu nome? Mariana Grotti. Não, Mariana Grotti, eu ouço no rádio. Você é ótima, que bom você estar aqui com a gente, aquele jeito dele. Eu falei: tudo bem, quem é você? Ele falou: sou o Tim Lopes. Eu falei: oi, Tim Lopes, tudo bem, tudo bem? Não sei abrir o computador. E ele começou a rir e falou: senta aí, senta aí. É fácil, aperta aqui, você tem senha. Eu falei: não. Ele falou: assim fica difícil. É o cara que se tivesse aqui, ele chegasse perto de você, você abriu um sorriso, ele vinha com a sacanagem e tal. Dá para se orgulhar de ter convivido com ele e dizer que ele exercia a mesma profissão que eu exerço. Gente, era muita gente. Eu só quero que você, no banco da escola ou na esquina da vida, não vacile, não deixe se influenciar, não deixe ninguém fazer a sua cabeça. E corra atrás. Hoje tá mais fácil pra você, mano. Tem dinheiro da mesada, tem festa, tem menina bonita pra tirar onda e saber ficar na crista da onda. Meio caminho andado pra ser alguém na vida. Esse alguém que hoje o seu pai se orgulha de ser. Eu te amo. Então, o excelente trabalho do Bruno Quintela vai começar a passar nos cinemas do Brasil a partir de junho, que é quando se completa 12 anos do falecimento do Tim Lopes, que morreu em 2 de junho ou 6 de junho, desculpa, uma coisa assim, de 2002, de uma forma brutal, como todo mundo já sabe. Bom, voltando aqui para conversar com o Polai tá quase acabando, sabe? Falta pouco tempo, passa então muito rápido, vamos né? conversar mais coisas legais Passa a muito respeito, rápido. né, da mídia. Passa rapidinho, né? Passa rápido demais. É verdade. Bom, a gente está quase no fim, ainda dá tempo de conversar mais um pouco. Então eu aproveito aqui para dar um abraço em vocês que estão aqui com a gente de novo. Jorge, muito obrigada. Pati, muito obrigada. Obrigada, Rodrigo. Um beijo, obrigada por participar, obrigada pelos elogios. Estão falando bem aqui da Banjotenet, pessoas que assistem pelos transportes públicos aqui de São Paulo, principalmente. E a gente estava falando a respeito disso, que então vocês estão tentando ampliar isso para outras cidades. E qual é o próximo passo da TV out of home, da TV fora de casa? Eu acho que o grande segredo desse negócio é fazer uma convivência pacífica com o telefone celular, com o smartphone, com o mobile. Então a gente precisa efetivamente cada vez mais dar acesso às pessoas à conectividade, mas não pode fazer com que elas percam a atenção dos nossos monitores. Então nós temos um trabalho já preparado de uma conectividade ligada à segunda tela. Então as pessoas vão ter acesso à internet de forma gratuita, ou se não for gratuito vai ser muito barato, muito mais barato que os seus pacotes de dados que ele tem nos telefones.
E eles vão poder acessar as redes sociais, mas ao mesmo tempo vão ter a capacidade de convergir com os monitores, com a programação dos monitores. Então a gente vai fazer uma experiência de conectividade cativa. Ele vai poder sair para as redes sociais, mas vai continuar sempre atento aos nossos monitores. Esse é o nosso próximo ponto, o nosso próximo passo. E para isso precisa do quê? Muito investimento, né? Qual é o planejamento que vocês têm para o ano de 2014, 2015? Acho que a própria evolução da tecnologia nos está permitindo chegar muito próximo disso. Nós fizemos um investimento muito grande, um investimento físico muito grande de cabeamento com fibra ótica em toda a operação do metrô paulistano, por exemplo, e a gente tem uma banda subutilizada. Nós utilizamos 8% de toda a capacidade da fibra ótica instalada. Então a gente consegue lá prestar muito serviço através disso. Então o grande investimento já foi feito. Agora é uma questão de um pouco mais de acerto em tecnologia. E dá para acompanhar esse aumento da malha viária que eles estão tentando fazer aqui em São Paulo? De aumento de linhas de ônibus, aumento das linhas de metrô? Dá. Como o nosso sinal é aéreo, então isso facilita. Quanto mais ônibus, mais metrô tiver, a gente vai poder acompanhar de uma forma bastante simples hoje. E os conteúdos, você estava falando que você pode fazer a divisão por linhas, por exemplo. Dá para fazer também, of course, a divisão por estados, por cidade. Dá para saber o que as pessoas gostam de assistir em determinado momento? Dá para fazer algum tipo de medição de audiência? Dá. A gente faz muita pesquisa e a gente faz muitos processos de interatividade via as redes sociais. A gente já está preparando um pouco esse próximo passo de convergência e a gente já está incentivando as pessoas a usar as nossas redes sociais, assim como você faz aqui no seu programa. Então a gente sabe muito das opiniões das pessoas em tempo real, do que está acontecendo na nossa programação. Então tem alguns assuntos ou alguns temas que são bastante importantes e em certos momentos polêmicos. Vou falar horóscopo é uma coisa maluca. Se a gente põe horóscopo, tem uma ala que não gosta de horóscopo, uma ala das populações, que talvez sempre a gente vê que tem algum tipo de ligação, talvez religiosa, de alguma forma assim, e que acaba pedindo pra gente tirar, mas se a gente tira, tem outra parcela da população que sente saudade de horóscopo e pede pra gente voltar. Então é uma briga eterna do vou com horóscopo ou não vou com horóscopo. Agora, a gente sempre busca oferecer um certo conforto para esse deslocamento dos usuários. Então, quando a gente tem dois tipos de programações que são programações simples, mas que têm um sucesso muito grande. Primeiro são as cenas engraçadas com pets, com animais. Então é o gatinho que pula, o cachorrinho que dá cambalhota, esse tipo de coisa. Isso é um sucesso bastante grande porque é muito gostoso, é muito legal de ver isso. A gente acabou de fechar um contrato com uma empresa canadense que produz o Just for Laughs. É uma série antiga que já está na 13ª temporada, que já foi transmitida na televisão no Brasil, que são pegadinhas, né, que não dependem do som e que são de extremo bom gosto. São pegadinhas inteligentes, são coisas legais, onde todo mundo acaba rindo no final. Então, essa também é uma programação bem interessante que está fazendo um grande sucesso na nossa programação. Não, mas o horóscopo realmente é uma coisa, né? Inclusive em jornais, as pessoas ficam bravas quando não tem, quando tem. Horóscopo e palavra cruzada, né? É verdade. Se tira, leva bronca, não pode não. Bom, um pouquinho antes de terminar então, eu vou mostrar para vocês o Boris Casoy de um jeito que você nunca imaginou que fosse ver. O Rafinha Bastos conseguiu fazer com que o Boris Casoy fizesse uma ligação e passasse um trote no deputado Marcos Feliciano. Acho que vale a pena a gente assistir antes de terminar, né? Vamos lá. Bem, prometemos. E agora, senhor Boris Casoy, música de mistério, banda. Boris Casoy. O senhor vai fazer um trote para o deputado Marco Feliciano, polêmico Marco Feliciano. Tá, olha, de Maluf. Jornalista não deve obter informações assim. Isso é uma brincadeira aqui no programa. As informações que eu obtinha políticas naquela época era porque era um regime fechado. Era um regime militar, eu me sentia à vontade para furar dessa maneira, mas eticamente você não deve Imagine que nós estamos na ditadura e o senhor precisa saber, o objetivo é saber, no final, se Marco Feliciano faz chapinha no cabelo. Vou perguntar. Ok? E o telefone de Marco Feliciano... 3. Não é bom ligar o telefone do Marco Feliciano, que eu liguei pra ele. Né? Chama o
Quem fala? Eu queria falar com o deputado Feliciano, é Paulo Maluf, de São Paulo. Pois não, pode falar. É o deputado? Sou eu. Como vai, deputado querido? Tudo bem? Quanto tempo que nós não conversamos? Pois é, a última vez que ele vi faz umas 3 semanas em Brasília. Pois é, mas para mim é muito tempo, deputado. Para mim, 3 semanas distante do senhor é muito tempo. Deputado, eu queria converter uma conversa pessoal com o senhor um dia desses, e para a gente acertar algumas coisas. Eu acho que eu tenho, às vezes, sido injusto com o senhor de manter uma certa distância, mas eu acho que nós devemos nos aproximar. Que tal, deputado, a gente se encontrar ou em São Paulo, ou no Rio, onde o senhor quiser? Como nós dois somos deputados em Brasília, meu gabinete é o 254. A hora que o senhor precisar, é só marcar e a gente se reúne e conversa. Vai ser um prazer. Agora, deputado, eu tenho uma curiosidade quase pessoal ao seu respeito. Aliás, minha mulher também sempre pergunta isso. O senhor faz chapinha no cabelo? Deputado, eu acho que esse tipo de conversa não provém muito do deputado Paulo Maluf, que eu conheço, não. Deputado. Não, sou eu mesmo. Eu mudei muito, deputado. Eu mudei muito. Depois que a Interpol saiu atrás de mim, mudei muito. Não, deputado. Eu só não posso mudar para o exterior. Deputado. Deputado Feliciano! Deputado Feliciano, um abraço. Eu vou explicar para você, Feliciano. Aqui é o Rafinha Bastos. Como vai, senhor? Tudo bem com o senhor? Rafinha, tinha que ser você. O senhor sabia que quando fala de chapinha, nós está por trás, né, deputado? Pois é, mas eu já expliquei aí que não existe chapinha. Chapinha é só quando o cabelo é comprido, o meu é curto. Então é uma progressiva. Isso, uma progressiva. Deputado. O Paulo não dá certo e o cabelo dele é muito raminho. Tudo bem. O senhor acabou de falar com o Boris Casoy, apresentador da Bandeirantes, deputado. Tá brincando? Ele mesmo aqui. Tudo bem, deputado? Uma brincadeira com o senhor. A gente não se conhece pessoalmente e é bom começar assim com uma cortesia, uma brincadeira dessa. Muito obrigado pela participação. Uma salva de palmas. Um abraço. Anos atrás, acho que o próprio Boris diria isso é uma vergonha, né? Mas foi bem interessante, né, falar. Espetacular, foi muito bom mesmo. É bom ver outra, né, outra vertente dele. Foi muito bom mesmo, muito bom. Ele virou um grande ator, né? De um grande jornalista, agora ele está virando um ator melhor ainda. Muito bom. Bom, o programa está quase no final, então tem alguma coisa que você queira arrematar das conversas que a gente teve aqui durante o programa? Quer deixar algum contato? Eu acho que assim, a mídia Out of Home é uma mídia que está se convertendo num canal básico de comunicação com a população. Os grandes anunciantes, todas as agências já entenderam isso. E a própria população também está vendo isso nas ruas e já entende o que significa a mídia Out of Home. Portanto, a gente vê aí um grande futuro para esse negócio. E assim, eu gostaria de agradecer muito o seu convite, fiquei bastante feliz por ter vindo aqui e ainda mais feliz porque eu saí daqui com muito mais coisa nova do que eu imaginava, que achei que eu ia falar alguma coisa aqui, eu que ia sair aprendendo muita coisa aqui. Se alguém quiser entrar em contato, o meu e-mail é fpolai, F de Flávio e polai de POLAY, @band.com.br. Será um prazer responder as perguntas ou questionamentos que alguém quiser ter e agradeço bastante essa oportunidade. Que bom, obrigada. Bom, obrigada, gente, por estar aqui com a gente durante toda essa horinha que nós ficamos juntos. Na sexta que vem tem mais, das 15 às 16, aqui na UTV, com transmissão simultânea pelo Portal Imprensa, que é facinho acessar, www.portalimprensa.com.br. Na semana que vem a gente vai falar sobre futebol e ditadura. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Acho que tem, hein? Bom, quem quiser assistir a entrevista do Polai, toda na íntegra, bacaninha, vai estar no ar a partir de segunda-feira, lá no Portal Imprensa também. Então é isso, um beijo pra vocês, valeu e até a semana que vem. Tchau, tchau.